O acervo de um dos maiores pesquisadores de peixes do país está hoje no Jardim Botânico de Brasília. Nós viemos até o Espaço Gilberto Brasil para conhecer um pouco dessa história, que revela um incrível personagem e um trabalho de pesquisa científica extremamente minucioso e de grande relevância. Começa agora mais uma edição do Ecocenado. Engenheiro químico com pós-doutorado na Inglaterra, Gilberto Brasil pesquisou durante quase 30 anos os killifish, uma pequena espécie de peixe temporário encontrado em poças de água rasa. O caráter endêmico desses animais, aliado à sua beleza plástica, atrai colecionadores e curiosos e faz dos killifish animais em permanente ameaça de extinção. Com o desaparecimento misterioso do pesquisador em 2008, todo o acervo foi doado ao Jardim Botânico de Brasília. Lá conversamos com Alex Amorim, gerente de preservação da instituição, responsável pela continuidade das pesquisas com killifish feitas por Gilberto Brasil. Alex, como é que foi o processo de recebimento desse acervo? Como é que esse material veio parar aqui no Jardim Botânico de Brasília? Sim, em meados de 2008, uma colega do Gilberto Brasil, que trabalha no MMA, nos procurou a direção do Jardim Botânico, informando, né, que ele havia desaparecido e tudo, e que existia um acervo de cactos e de peixe na casa dele. E o Jardim achou importante que esse acervo fosse incorporado ao patrimônio do Jardim Botânico e nos enviou à residência do Gilberto Brasil, para que nós avaliássemos se era de interesse da gerência absorver os aquários e o trabalho do pesquisador. E nós nos encaminhamos à residência do pesquisador e lá encontramos todo o acervo de killifish dele, as anotações de pesquisa, todo o trabalho dele estava na residência dele. Recolhemos todo aquele material para trazermos para o Jardim Botânico e ao chegarmos aqui, um dos pesquisadores procurou se informar um pouco a respeito da espécie que o Gilberto Brasil trabalhava. E descobrimos que naquele substrato poderiam haver ovos dos killifish e posteriormente nós poderíamos eclodi-los e retomar a coleção, retomar o trabalho de pesquisa do Gilberto Brasil. Nós, quando trouxemos o material, a nossa preocupação básica é que nós trouxéssemos não só os aquários, mas sim todo o aporte de pesquisa dele, os livros dele, as cadernetas dele, os diários de campo dele. Então, todo aquele material que estava lá na casa dele e que era material de uso de pesquisa dele, nós trouxemos todo para cá. O killifish ele é um peixe temporário, habitualmente temporário. Em alguns locais do país as pessoas chamam até de peixes das nuvens, porque as pessoas não entendiam como num período de seca, aquela região árida, sem presença de água nenhuma, podia abrigar peixes na época das chuvas. Então as pessoas entendiam que os peixes caíam das nuvens. Esses animais são extremamente endêmicos. E esses animais, a espécie que você encontra aqui em Brasília, você não encontra no Goiás, você não encontra em São Paulo. E se você perder aquele biótopo onde o animal sobrevive ali, onde no período de chuvas ressurge a vida do animal ali, você perde o animal na natureza. Então são animais que estão em risco de extinção constante. O killifish ele deposita seus ovos no fundo das poças durante o período de chuva e naquele período posterior à chuva, esses ovos eles entram num processo chamado diapausa, onde ele precisa de um período sem a presença de água para que aquele ovo ali ele consiga fecundar e ele passa por um processo todo de fecundação e ele aguarda a presença da chuva no outro período. Normalmente esses ovos ficam ali 6, 7 meses, né, nas poças secas, com aquela pequena umidade que sobrou do fundo das poças, e aí quando ressurge o período de chuvas, esses ovos passam por um período de 20 dias a 30 dias na condição de alevino e eles vão se tornar peixes adultos rapidamente em 3 meses, 4 meses, eles estão no tamanho adulto e na maturidade sexual. E aí eles novamente se reproduzem e
volta novamente aquele ciclo de período de seca e os animais adultos morrem e ficam só os ovos no fundo das poças. Diapausa é um estado fisiológico de dormência com baixa atividade metabólica, utilizado por certos animais para enfrentar condições ambientais desfavoráveis. Bem, aqui nós temos um dos grandes tesouros do Gilberto Brasil. Esse é um dos cadernos de anotação, um dos cadernos de campo dele, né? Inclusive, esse foi o último caderno que o Gilberto preencheu antes do desaparecimento dele. Esse caderno foi feito em meados de 2007 e ele, nas viagens dele, ele era muito minucioso. Ele anotava os roteiros de viagem, anotava as quilometragens, anotava tudo. E quando ele encontrava uma espécie de killifish em algum local, ele marcava isso com pontos de GPS. Então, isso para nós foi a oportunidade do resgate do trabalho dele. Graças a esse material, a gente tem a possibilidade hoje de começar devagar a abrir o leque dos trabalhos que o Gilberto realizava, porque o Gilberto ele deixou rotas, ele deixou locais, ele deixou peixes não descritos em todos os lugares do país. Isso aqui é um tesouro, isso aqui é muito precioso, porque ele era o melhor homem de campo em relação ao descobrimento e à perseguição de novas espécies. Então, a gente, com esse trabalho na mão, com tudo o que ele deixou anotado, a gente tem a possibilidade de encontrar uma diversidade grande ainda de espécies e a gente talvez encontrar espécies que sejam extremamente raras, talvez, para o planeta.